Bora, meu povo! Hoje, mais um episódio do podcast Ponto de Encontro, recebendo aqui um grande convidado, Gil Pota, profissional que eu conheci no LinkedIn, mais um, através do network que eu conheci no LinkedIn, que eu tenho o prazer de estar recebendo aqui hoje para uma troca, um bate-papo informal, mas extremamente valioso aqui para propagandistas. Seja muito bem-vindo, Gil, e peço para você já ir chegando e se apresentando para quem não te conhece ainda poder saber quem é esse ilustre convidado que eu tenho o prazer de receber aqui hoje. Legal, Elber. Obrigado, meu amigo. Obrigado, pelo seu convite. Me senti honrado com essa possibilidade. Espero que a gente possa ter uma noite leve, uma noite de muita troca de informação, que possa, de alguma forma, contribuir tanto para o meu crescimento como para o crescimento de cada um de nós aqui, né? E dizer para você que falar sobre vendas, falar sobre indústria farmacêutica é sempre um prazer, né? Mas, em especial, cara, a gente tem a oportunidade de falar sobre desenvolvimento, sobre protagonismo, que é a proposta de hoje. Poxa, eu me senti lisonjeado e espero poder, de alguma forma, contribuir também, né? Eu sou o Gil Pota, eu tenho 46 anos, eu estou na indústria farmacêutica há mais de 25 anos, e os últimos 15 anos eu trabalhei em posições de liderança em diversas linhas em empresa multinacional, né? O que eu mais gosto de compartilhar com as pessoas sobre essa minha experiência, muitos da minha região me conhecem também, é que a gente sabe que, apesar de ter muito tempo já na indústria farmacêutica, eu tive dois privilégios. O primeiro de começar muito jovem, né? Então, eu estou aqui muito jovem ainda, com muita coisa para fazer, muita contribuição para dar também, muita coisa para aprender, mas, ao mesmo tempo, tendo tido a oportunidade de viver diversas fases da indústria farmacêutica e amadurecer junto com elas. Então, acho que isso é uma coisa bem legal de compartilhar com as pessoas, que é como eu me sinto hoje, né? Eu trabalhei em diversas especialidades médicas, desde pediatria, clínica médica, otorrino, áreas do sistema nervoso central. Trabalhei como consultor de endocrinologia na área de diabetes, os primórdios dessas áreas de diabetes que hoje está tão especializada, né? Na área de pneumologia, mais especificamente da última empresa onde eu trabalhei, que tem uma especialização bem forte nessa área. E, por último, eu vinha trabalhando como gestor na área de vacinas, né? Uma linha de biológicos, com vacinas especificamente focadas, principalmente em especialidades que são muito conectadas com os desejos das pessoas, né? Reumatologia, oncologia, infectologia, hematologia. Então, foi uma experiência muito rica, muito interessante para compartilhar com vocês também, né? Não, com certeza, o que não falta em você, na sua carreira, é conhecimento e experiência para trocar com a turma aqui hoje. Eu tenho certeza que vai contribuir muito. E esse tema hoje é um tema, assim, bastante importante para o profissional, né? O protagonismo da carreira, assumir esse protagonismo na minha carreira para poder voar mais alto, conquistar meus objetivos, me tornar, principalmente no mercado que a gente tem hoje, um mercado cada vez mais competitivo. E eu quero já trazer uma primeira pergunta para você, Gil. O que significa para você um propagandista que é protagonista da carreira dele? Ótima pergunta que você me traz, Elber. E essa palavra protagonista é uma palavra que eu já uso há algum tempo, né? Porque a gente fica se perguntando o que é que faz uma pessoa na vida ter sucesso. E o que é que faz uma pessoa na indústria farmacêutica ter sucesso, né? E eu, para responder como é que eu enxergo essa palavra protagonista, eu volto um pouquinho pensando quão bonita é a nossa profissão, o quanto ela é desafiadora, o quanto ela é desejada por tantos. Poxa vida, em todos os processos seletivos a gente vê a quantidade enorme de pessoas tentando entrar na indústria farmacêutica, e, ao mesmo tempo, quantas pessoas que são privilegiadas, mas ainda muito menos do que aqueles que gostariam de estar nessa área. E uma vez que a pessoa se depara com essa área, especialmente aquele que já teve a oportunidade de trabalhar em outras áreas comerciais, ele se depara, de um modo geral, com indústrias muito bem estruturadas do ponto de vista comercial, né? Com linhas de treinamento muito sólidas, com técnicas de venda muito sólidas, com setores muito bem segmentados. Você não tem grandes surpresas, você precisa ir lá e executar bem o seu trabalho e seguir as orientações da empresa. Ok, isso é o que todo mundo faz. Isso é o que todos nós somos pagos para realizar. E se a gente faz isso de uma forma ok, entrega os KPIs, entrega os resultados de venda, a gente está fazendo nada mais do que o básico.
E aí eu costumo dizer que a tua carreira está indo bem, mas quem está controlando ela não é você. Quem está controlando ela é aquela linha da empresa, aquele produto que prospera e ganha mais indicações, aquela empresa que eventualmente tem ampliações e você tem a sorte de estar naquelas ampliações. E aí as coisas vão acontecendo, eu diria que até apesar do seu esforço. Você muitas vezes vai sendo levado por uma onda de desenvolvimento que a indústria farmacêutica traz. Ocorre que nos últimos anos, essa onda de desenvolvimento ela já não é mais uma onda linear. Em diversas linhas você tem, digamos assim, determinados maremotos acontecendo de vez em quando, ondas grandes, tempestades, reestruturações, desinvestimentos, transferências de linhas e produtos entre empresas, e quem estava na empresa anterior não é transferido junto na maioria das vezes. E aí, se você não é protagonista da sua carreira, Elber, você acaba ficando pelo caminho. Daí, depois disso, você acaba se preocupando, puxa vida, eu vou tentar fazer um networking com alguém, mas aí você já não está fazendo isso, você não vai conseguir fazer aquilo na velocidade até das suas necessidades que você tem em casa. Então, assim, eu gosto de falar um pouquinho sobre protagonismo, colocando um pouco do cenário que a gente vive, né, Elber? De indústrias muito bem estruturadas, mas a gente não tem ali a certeza de que essa carreira vai ser linear e a empresa vai sempre trazer as melhores opções para a gente. O quanto eu estou me preparando para eu ser o responsável pela minha carreira. Ser protagonista é ser responsável pela sua carreira. E aí eu lembro, cara, que tem algumas coisas que eu coloco como sendo fundamentais para você se sentir um pouco mais próximo do protagonismo, porque esse protagonismo também ele é variável. Você pode fazer todos os esforços e em alguns momentos você ser acometido por incertezas ou por mudanças que não dependem de você. Mas se você tem desde o início da tua vida. Primeiro conceito, tá? Autorresponsabilização. O quanto você de fato está gerenciando a sua carreira. E aí, eu não posso deixar de comentar a respeito dessa aula de hoje. Você tem aqui mais de uma dezena de pessoas, fora tantos outros que estão acompanhando e vão acompanhar esse podcast, que estão buscando desenvolvimento. A gente falou um pouquinho antes da gravação começar, né? Uma das colegas aqui trabalhou o final de semana inteiro, trabalhou o dia inteiro hoje, a gente está fazendo essa gravação numa segunda-feira, e à noite está numa aula de mentoria, para se desenvolver. E aí depois, quando ela for promovida, vão dizer que ela teve sorte, vão dizer que ela era amigo do chefe, por aí vai. Né? Principalmente aquele que não é protagonista da própria carreira. Então, Exatamente. o quanto eu sou responsável pela minha carreira. Agora, eu só faço aqui um paralelo, né? Não é para a gente sofrer com isso, né, cara? É a gente tentar tornar isso algo leve, tentar tornar isso algo divertido até certo ponto. Se eu gosto do que eu faço, se eu gosto da indústria farmacêutica, se eu gosto de área comercial, e eu gosto de fazer bem as coisas, que eu comece a ter, que eu garanta que eu tenha responsabilidade sobre o que eu estou fazendo. Internet está cheia de informação. A informação está disponível a todos hoje. Você tem livros, você tem os podcasts, você tem YouTube, você tem as mentorias gratuitas, você tem as mentorias pagas. Então, não há mais falta de informação. Tudo isso está à disposição. E aí, o indivíduo, a indivídua, para se tornar protagonista, tem que assumir as rédeas da vida, assumir as rédeas da carreira, né, Hilber? Digamos assim, eu preciso, em uma medida adequada, de acordo com a minha carreira, de acordo com o meu nível de senioridade, etc., me sentir inconformado, me sentir desconfortável, querer mais, pedir mais, aprender mais. Isso é muito de mindset, isso é muito de sentimento, né? Isso não significa a gente se tornar exigente com o gestor. A gente tem que tomar cuidado para não confundir as coisas, né? Eu É. pedir mais responsabilidade não é responsabilizar a empresa por me dar uma promoção. Quer dizer, eu Não quero posso ser transferir promovido. essa responsabilidade para a empresa, né? Porque a carreira Não, é do profissional. Então, ele não exatamente. pode. E você falou, né? A primeira, autorresponsabilidade. Sem autorresponsabilidade, a tendência vai ser a transferência da responsabilidade pelos fortuitos da minha carreira, pelas dificuldades da minha carreira para outra pessoa. E eu não vou ser Exato. protagonista, que é o que a gente está falando. Eu costumava e costumo dizer uma coisa há muito tempo, assim, né, a respeito do fato de que ninguém é obrigado a estar na função. Portanto, o gestor não deveria ter a responsabilidade de fazer alinhamento sobre KPI ruim. Se você está naquela posição e você deseja estar naquela posição,
Entregar os resultados é o mínimo que se espera de você. E não adianta eu entregar os resultados e depois exigir promoção, porque existe um ambiente de escassez. Muita gente quer o nosso lugar, então a gente precisa conseguir, de um modo geral, fazer um pouquinho a mais. Uma vez eu escutei uma coisa, e eu me lembrei disso agora, Hilber, e na época eu fiquei pensativo, será? E aí, guardadas as proporções, vamos transformar isso numa parábola. Um colega, que era meu gestor sênior na época, ele falou o seguinte, você, poxa vida, não tem jeito, né, cara? A gente percebe que a pessoa que prospera é aquela que trabalha um pouquinho mais do que os outros ao longo da semana. E aí eu fiquei pensando aqui, será que precisa trabalhar mais mesmo? Mas eu transformo aquilo numa parábola. É a pessoa que quer mais, a pessoa que tem gana de aprender mais, a pessoa que quer entregar mais, é a pessoa que não nega fazer um evento, que quer fazer outro evento, quer fazer aquela visita a mais, que quer fazer aquilo por ela e não pelo resultado em si, não para cobrar alguma coisa a respeito, né? Então, eu gosto muito de fazer esse tipo de paralelo, sabe? E aí, tem um livro que é você certamente fala nas suas mentorias também, eu falo sempre sobre ele, que é o Mindset, né, da Carol Dweck. E quem tem o cuidado de construir mindset de crescimento, cara, tá no caminho do sucesso. É a pessoa que, de fato, não delega para a empresa, não delega para o outro a responsabilidade da promoção. Exato. É a pessoa que enxerga novas oportunidades quando muita gente enxerga só problema. E por aí vai, né? E isso é extremamente poderoso. Você fala muito de inteligência emocional, você é especializado nessa área de inteligência emocional. Tem a ver com isso também. Tem a ver como eu encaro as adversidades, como eu encaro os desafios e como eu encaro isso transformando em oportunidades, né? Exatamente. Isso que É, você traz é muito interessante, porque esse profissional hoje, né, protagonista da carreira, ele precisa entender que não basta o que a empresa dá para ele. Ele vai ter que buscar um desenvolvimento por conta própria, de acordo com as deficiências, as necessidades que ele tem. Porque a empresa vai nivelar, de uma maneira geral, o treinamento para a força de venda, mas cada um de nós é um indivíduo com necessidades próprias. E por muito tempo, essa transferência, né, essa necessidade de desenvolvimento ficou nas mãos do gestor imediato. a minha No empresa caso, não o me gerente desenvolve, distrital. meu chefe não me Exato. desenvolve. Eu não posso pensar desse jeito, né? Eu tenho que criar as minhas oportunidades. É isso aí. Porque eu, quando terceirizo tudo isso, eu estou colocando também o meu futuro na mão de outra pessoa. Eu não controlo o meu futuro. Se eu, sendo protagonista, me desenvolvendo, me relacionando com outros profissionais, eu já tenho dificuldades na minha Uhum. carreira, imagine se eu terceirizo tudo isso para outra pessoa. É, Aí eu estou fadado completamente a fracasso, não tem jeito. é, Eu acho não, né? Eu acredito muito que há um sentimento de mudança na indústria farmacêutica, Gil. Eu converso com profissionais, desde aquele que quer entrar na indústria farmacêutica, até pessoas que estão na liderança de várias empresas nacionais e multinacionais, e eu vejo que o profissional que se posiciona com um desejo ardente e verdadeiro de buscar o seu desenvolvimento, o mercado está atrás dele. precisa dele. Há uma necessidade. E as pessoas estão vendo a necessidade de trazer isso. Então, essa foi uma dos desejos que brotou, né? De criar esse podcast do Ponto de Encontro, de trazer esses profissionais do mercado que querem ajudar todo o ecossistema da indústria farmacêutica, que querem contribuir para quê? Para a gente elevar essa curva. E Porque tem, uma e coisa tem, que o protagonista precisa é escolher bem as pessoas que ele quer do lado dele, concorda? concordo plenamente, né? E você ter as pessoas erradas do seu lado é o primeiro passo para o teu mindset começar a ruir, né? Ou você os converte, e isso é muito difícil, porque mal e mal a gente consegue cuidar da gente mesmo, né? Ou você é Exato. levado para o fundo do poço, né? Eu gosto muito de pensar em mais assim, né? Se eu sou autônomo, se eu tenho iniciativa, se eu tenho resiliência para superar os desafios, eu vou acabar, ao longo do tempo, tendo resultados além da curva. O que a indústria farmacêutica está muito carente, o que o gestor está muito carente, é de encontrar pessoas que consigam construir resultado de forma autônoma. Se você tem essa capacidade, se você acredita que é capaz de fazer isso, transforme isso num produto a ser vendido no mercado, ele tem valor, muito valor. Né? De construir resultados consistentemente, não dando trabalho para o seu gestor. Porque o gestor já tem muito trabalho. Não é que ele quer trabalhar menos, não. Ele já tem muito trabalho. Normalmente ele tem muito trabalho com os baixa performance. Que tal você ser o apoiador dele, né? E aí, eu
queria só fazer um último comentário ainda falando sobre essa questão do que é um protagonista, na minha visão, contando uma historinha, não muito, bem curtinha, de não muito tempo atrás. Eu era líder de uma pessoa, me tornei líder dele, um profissional sênior do mercado já, e eu sempre tive o perfil de desafiar muito as pessoas. Poxa vida, o que que você deseja para a tua carreira? E um profissional com mais de 50 anos de idade, já muito sênior, ele ficou me olhando um tempo assim, a gente já se conhecia há muito tempo, até que ele revelou, assim, olha, eu tinha curiosidade de trabalhar em oncologia. Nessa época eu trabalhava em farma. Vai ser legal. E aí a gente começou a conversar a respeito disso, e a minha pergunta para ele é: se você fosse me descrever hoje quais são as atividades e como é o dia a dia do profissional que trabalha em oncologia, o que que você me diria? E aí a gente continuou a conversa e descobrimos que ele não conhecia nada, Elber, de oncologia. Ele só estava olhando para a carreira em Y da empresa e enxergando que a oncologia era um step além daquele que ele gostaria, né? E ele também tinha aquela situação que queria continuar a aprender, ele tinha uma curiosidade, que era muito legal. E a gente fez um acordo, que ele ia atender essa curiosidade procurando pessoas no mercado. Alguns eu ajudei, outros ele buscou o networking, e ele se conectou com quase uma dezena de pessoas que trabalham com esse mercado ao longo dos próximos 3 meses, e no nosso próximo check-in foi extremamente interessante, porque sabe o que ele me disse? Depois de muito conversar com profissionais sêniores da área, isso é individual, mas isso é assumir protagonismo. Falei assim, cara, poxa, muito obrigado pelo teu insight. Agora eu tenho certeza que eu não quero trabalhar com oncologia, eu quero trabalhar em outra área tal, quero uma outra área específica dentro da empresa. Porque ele se deparou com realidades que não era exatamente o que ele imaginava. E não tem nada contra aqui, tá? É que cada um de nós vai gostar mais ou menos de uma determinada área, mas aquilo me chamou a atenção. E ele, ao ajustar o foco dele, menos de 2 anos depois ele estava nessa outra área e faz muito sucesso nessa outra área. Você vê que interessante. E, aliás, é muito feliz. Ele sempre disse isso para mim. Assim, cara, se eu tivesse ido para aquela área, provavelmente não seria tão feliz quanto eu sou hoje. Então, isso é assumir protagonismo, você tendo a curiosidade e indo atrás das respostas, né? Isso é muito importante porque muitas das vezes as pessoas confundem o protagonista com aquela pessoa que não tem deficiências, áreas de oportunidade para o desenvolvimento, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O protagonista, ele, pelo contrário, ele reconhece as deficiências dele, as áreas de oportunidade que ele precisa desenvolver para que se tornar um profissional mais completo, um profissional de alta performance no dia a dia. E em cima disso, eu quero até te perguntar agora, Gil, quais são as habilidades essenciais que você considera para um propagandista que é protagonista da carreira dele? Rapaz, pergunta difícil, hein? Pergunta difícil, eu vou tentar responder, mas eu tenho algumas crenças bem estabelecidas a respeito disso, sabe, cara? Muitas vezes olhando para mim mesmo, para o meu projeto de desenvolvimento ao longo da minha vida, porque eu também tive altos e baixos, todos nós temos, né? Até você entender, até você amadurecer, você se perceber como profissional, e tem algumas coisas que você começa a perceber que fazem muita diferença. E a primeira delas, essa para mim é fundamental, é saber o que você quer. E esse saber o que quer, eu costumo dizer que é muito difícil, pelo menos para mim, projetar daqui a 15 anos. Daqui a 15 anos, o meu filho de 11 vai ter 26. Cara, sabe Deus o que eu vou querer daqui a 15 anos. Então, assim, 15 anos é muito tempo. Para mim, 10 anos é muito tempo. Mas se você souber o que você quer para daqui 2 a 5 anos, já é um bom caminho. Então, tem que ter muita clareza sobre quais são os próximos passos. Se eu quero ser protagonista, eu tenho ambição, né? A minha ambição pode ser querer continuar, querer buscar ser o profissional de referência na minha linha? Pode ser também, né? Continuar sendo profissional. Cada um vai saber qual é a sua ambição, mas saber o que quer, olhar e definir claramente, colocar no papel. Um exercício difícil, tá? Mas compensador. A partir daí, Elber, fazer um diagnóstico pessoal, cara. Não tem jeito. Para eu atingir os meus objetivos, eu preciso buscar autoconhecimento. E aí eu quero fazer um desafio aqui para você e para cada um dos seus mentorados, né, cara? Qual é a frequência ou quando foi a última vez que cada um de nós fez um assessment de carreira? Fez um teste de perfil, o famoso teste de perfil, fez um DISC, fez um Apogeu, um Label, um MBTI, seja lá qual for. Hoje tem versões desses testes gratuitos na internet. Tem gente que está se especializando em fazer a leitura desses relatórios para ajudar outras pessoas a definirem os rumos de carreira. Porque quando eu me conheço melhor, eu consigo
fazer um plano de carreira mais bem determinado, focando nas minhas fortalezas, tomando cuidado com as minhas fraquezas, olhando para aquela área onde eu vou, onde é que estão as oportunidades e onde é que estão as ameaças, baseado em mim e no que eu tenho para entregar, né? Seguindo aqui, cara, a partir daí, o meu plano de desenvolvimento vai estar focado nesse desenvolvimento dessas, eu diria, 4 pilares. Vou lá, famosa SWOT de carreira, né, cara? Fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças. Se eu faço um autoconhecimento bem feito, eu consigo desenhar o SWOT de carreira sem grandes, digamos assim, sofrimentos. Agora, consultar as pessoas, perguntar como você é visto, consultar pessoas de confiança, aqueles líderes verdadeiros, o líder sincero que está ali para desenvolver e ajudar. Acreditar que a resposta que você não quer ouvir pode ser a mais recompensadora muitas vezes, né? E aí você colocando isso tudo no papel, você já vai ter um bom desenho da tua própria capacidade, da tua própria oportunidade. E isso é legal para que você faça também uma conferência do teu diagnóstico anterior de onde você quer dar daqui a 5 anos. Né? Porque às vezes você está lá como propagandista júnior e você quer chegar a diretor em 5 anos. É possível? Totalmente possível. É provável? É bem mais difícil de acontecer do que em 10 Exato. anos. Então, o que vai acontecer se você não atingir aquele objetivo? Você vai se frustrar? Será que não vale a pena uma meta intermediária ali? Poxa vida, eu quero em 5 anos estar como gerente de uma linha segmentada, se eu tenho esse potencial todo. E ao fazer o teu autodiagnóstico, o potencial tem que aparecer, meu amigo. Você tem que estar ali com uma oportunidade. Eu falo inglês fluente, eu tenho vivência fora do país, porque quem não fala inglês não vai trabalhar em matriz. E não adianta dizer que fala, tem que provar, tem que fazer entrevista em inglês, né? E por aí vai, você precisa, poxa vida, eu não tenho disponibilidade para me mudar. E aí você quer trabalhar numa função de matriz. Então isso ajuda você a se fazer esse diagnóstico. Então eu gosto muito da ideia do SWOT de carreira, ela é simples. E com o teu autoconhecimento realizado, os assessments realizados, e muitas vezes você pode pedir apoio de outras pessoas para fazer, você desenha esse SWOT, a clareza aumenta para a sua carreira. Você sabe onde colocar a sua energia. E por último, tá, cara, para não me alongar demais aqui. E isso, para mim, é uma coisa que digamos que é o motivo da gente estar aqui junto hoje. Se eu não me conecto com as pessoas, eu não me desenvolvo. Então, a minha conexão com você foi uma troca de um aprendizado mútuo. Eu aprendi pra caramba nas conversas, nas interações que eu tive com você até agora, e a gente se conhece há pouco tempo, mas eu vejo o quanto você busca contribuir com o desenvolvimento das outras pessoas, que é uma coisa que eu amo de paixão, né? Então, nisso a gente se conectou. Buscar networking ativo. Se eu quero trabalhar na área tal, eu preciso me conectar com pessoas que trabalham nessa área. Eu preciso ter a coragem de me expor em buscar pessoas. Eu preciso fazer isso de forma estruturada. Eu preciso buscar mentores para me ajudar. Quando eu falo mentor, eu não estou falando só de você pagar para alguém. É você, dentro da empresa onde você está, você olha para aquele profissional sênior, alinha com o seu gestor e fala assim, cara, eu quero fazer uma mentoria de 6 meses com esse cara. Desenhe uma mentoria com ele, vai lá fazer 6 sessões com você de 1 hora. Quero falar sobre os temas X, Y e Z que vão me ajudar lá na frente. Então, o networking é fundamental, tanto dentro da companhia quanto fora da companhia. E, Elber, é muito importante eu te fazer um comentário agora sobre networking. Fazer networking não significa fazer amiguinho. Se tornar amigo das pessoas, melhor, muito melhor. Mas significa trocar informação, aprender. Todos estamos interessados em aprender, basta você se expor e buscar isso em cada uma das pessoas, né? Exato. Eu vejo vários pontos que você trouxe aqui de extrema relevância na carreira de um profissional, principalmente eu que trabalho hoje ofertando serviços para o mercado farmacêutico. Eu vejo o quanto o autoconhecimento é necessário e, infelizmente, colocado em segundo, terceiro, quarto plano pelo profissional. E, sem o autoconhecimento, eu não consigo ter clareza de quem eu sou, principalmente, para explorar. Eu vejo muito profissional sem um autoconhecimento adequado, fazendo a matriz SWOT, cheio de vieses. Ele acha muita coisa e acaba comprometendo. Ele se apoia em forças que não tem e, quando precisa, vai buscar e não consegue buscar essa força, porque não é uma força. Ela é fruto de uma imaginação que ele teve, fruto de falsas percepções. Isso ele tem que tomar muito cuidado. Eu sou networking por natureza.
Muita gente que está vindo aqui, já está convidado, que vai participar do podcast, são pessoas que eu nunca me encontrei pessoalmente na vida. Eu tenho hoje um relacionamento com pessoas que profissionais, grandes gestores da indústria farmacêutica me ligam para pedir conselho de carreira pelo aspecto da minha vivência, né, de conversar com muita gente, de ter um Legal. conhecimento bem amplo hoje, de saber, cara, eu estou assim, numa fase assim na minha vida, o que você acha? Eu também tenho os meus conselheiros. Outro dia eu fui pegar um post específico, duas situações, era um post um pouco mais polêmico e eu sempre tenho cuidado de não errar a minha mão. Eu sempre procuro evitar errar a minha mão. Eu Pelo mandei para menos esses tentamos, né? conselheiros, pelo menos tentamos, a gente pode errar, né? E mandei para alguns amigos, né, que se tornaram amigos, pessoas da minha confiança. Cada um contribuiu para tirar algumas partes que não estavam legais, outras para acrescentar alguns insights que eu não tinha tido ainda a oportunidade. Então, essa base em volta, ela é extremamente importante para o profissional. Primeiro, porque eu sou reflexo dos meus comportamentos daquelas pessoas com as quais eu mais convivo. Se eu estou convivendo, escolhendo mal as pessoas para conviver, os meus comportamentos vão ser semelhantes a essas pessoas. Então, eu preciso ir aonde? E pescar em algum lugar essas pessoas que estão fora da curva, que também desejam alta performance. Para quê? Para me conectar com elas e criar um relacionamento que vai ser bom para ambas as partes. Porque não pode ser um ganha-perde, tem que ser um ganha-ganha. Não, exatamente. Por Isso é isso o que não é é o mais amizade, né? importante. É troca, né? Exato. A amizade pode até acontecer, mas ela não é o objetivo principal. O objetivo principal é a troca de conhecimento. Eu vou contribuir de alguma forma e também vou receber outra coisa. Isso é muito importante, a gente não pode esquecer disso no networking. Cara, não adianta, a gente tem que ter a humildade de dizer que a gente está sempre a vida inteira aprendendo, né? Eu tenho 2 mentores de carreira formais, assim, com quem eu me aconselho, com quem eu me conecto toda semana praticamente, né? E isso ajuda muito você a se manter no seu caminho, no seu objetivo, no seu propósito, entendeu? Tem uma outra coisa que eu gosto muito, e eu acabei não comentando, mas eu acho que isso também é importante. Para que eu possa exercitar tudo isso e me tornar um protagonista, eu preciso buscar. Eu também gosto muito da área do mercado financeiro. Aprendi a gostar do mercado financeiro nos últimos anos e tenho estudado muito a respeito disso. E tem um escritor e que ele desenvolveu um termo chamado antifragilidade. Então, a gente tem que buscar ser antifrágil. Quando a gente fala de resiliente, o que é o resiliente? Toma pancada e continua em pé. O que é o frágil? Toma pancada, cai e quebra, né? A pessoa que esmorece. O antifrágil é a pessoa que, se por um acaso vem um momento ruim, a pessoa construiu tal desenvolvimento que isso pode se tornar uma fortaleza para ela. Vamos lá, voltar a falar das empresas, né? Aí eu trabalho numa linha legal, de repente esse produto recebe um alerta da Anvisa. Estamos sujeitos, tá? Acontece menos hoje em dia, mas já aconteceu muito, já vi acontecer muito. E esse simplesmente sai do mercado do dia para a noite, a empresa fecha a linha e você vai ser demitido. Se você está fazendo a lição de casa direito, se você tem que ter um network bem feito, se você tem feito as suas leituras, sem loucura, mas puxa vida, não dá para ler uns 2 livrinhos por ano? 3, talvez? Né? Se disciplinar para isso. Curtir tua série também, não tem problema, curtir a família, mas separar um momento para isso, ainda mais os que viajam, né, cara? Separar um determinado momento, dia que não tem evento para fazer uma leitura. Se você está com o teu sorte de carreira adequado, está com o teu networking em dia, pode ser que, muito provavelmente, aquele desligamento se torne uma oportunidade. Você pode entrar numa empresa, numa linha ainda melhor do que aquela que você estava. Entendeu? A antifragilidade é e isso tem a ver com mindset também. Tem a ver com como você se sente pleno. Tem a ver também com finanças, né, Uber? Uma pessoa que está coberta de dívida tem medo de perder o emprego. Será que ela vai conseguir exercitar na plenitude tudo o que precisa? Ou será que ela vai ter medo de se conectar com o chefe, vai ter medo de se expor, vai ter medo de pedir desenvolvimento, vai tentar ficar na sua para tentar não se expor? Então, ao longo da sua vida, eu sei que é mais difícil quando a gente está começando a vida, vai casar, vai ter filho, vai construir casa, mas assim, o quanto eu estou gerenciando a minha vida como um todo
para evitar que aquilo que não está na minha zona de controle se torne um enorme problema na minha vida, né? Só queria complementar com isso, porque eu acho que é bem legal para a gente continuar esse papo sobre a construção de uma carreira, digamos assim, em que você tenta, da maior parte do tempo, tomar as rédeas dela, né? Exato. E um profissional protagonista, ele é totalmente avesso àquele profissional que encontra culpados, né? O mimizento, que a gente tanto fala hoje, né? Pô, Que tem uma fragilidade tremenda. Você tem que tomar cuidado com tudo que fala, porque tudo vai pegando ao pé da letra. Então, não é fácil hoje. E esse profissional protagonista normalmente é um profissional de alta performance, porque o cara está toda hora se reinventando. Ele está aprendendo alguma coisa nova, está desaprendendo outra coisa para aprender ou reaprender outra coisa, revisitar um propositivo, né, cara? conhecimento. Legal. Exato. E isso é fundamental para a carreira do profissional hoje. O profissional precisa tomar as rédeas, como você falou anteriormente, da carreira dele. Porque o emprego é da empresa, mas a carreira é do profissional. E eu preciso cuidar dela de uma maneira geral, né? E o mindset que você falou, essa mentalidade, como eu me vejo, como eu vejo, as pessoas me veem, ela é muito importante, principalmente nos vieses da nossa vida, né? Nas situações adversas que a gente não controla e que podem Exatamente. acontecer com qualquer um. A qualquer momento você pode ter um gestor que não vai com a sua lata. E tá E pronto, está tudo bem. tudo bem, é parte da carreira. Os intervalos entre uma empresa e outra são parte da carreira. Se a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, isso é perigoso. Isso é perigoso. Só Exatamente. perde Então, emprego quem isso tem. aí, exato, não tem jeito, né? Se você não quer correr esse risco, então você vai ter que montar sua própria empresa ou então buscar a pseudo-estabilidade do serviço público. E submeter a outros riscos. O risco de não passar no concurso, o risco de dar falência na Exato. empresa e por aí vai. Então, não tem nada, né? Aquela frase outro dia eu vi, cara, é difícil estar empregado na pressão, principalmente nós trabalhamos com vendas, mas é difícil também estar desempregado. Então, você tem que escolher qual difícil que você quer, Boa. porque não tem facilidade mais hoje, né? O É mercado verdade. está nivelando, e o mercado farmacêutico, até um tempo atrás, era um mercado que era muito fechado. E hoje, muitos profissionais começaram a ver a grandeza da carreira na indústria farmacêutica e começaram a se interessar. Então, quem Uhum. estacionar na carreira e não buscar esse protagonismo que a gente está falando aqui, ele está condenando a empregabilidade dele de médio e longo prazo. Ele pode se manter até hoje, no curto prazo de tempo, mas uma hora a conta vai chegar. Tanto Pode até ser positiva que ele daqueles que consiga fazer uma investem, carreira de 20, 30 anos, mas quem está cuidando da carreira dele? Sob é a que risco? empresa, né? Ele não controla nada. Exatamente. E vamos lá fazer mais uma pergunta, Gil. Qual Opa, seria, então, o principal apoio que o propagandista tem hoje no mercado para apoiar o seu desenvolvimento? Você acha onde que ele pode buscar? Você falou de mentores, né? E não necessariamente o mentor tem que ser um profissional pago, mas não. onde ele vai achar esse profissional para ajudá-lo? É. Cara, você falou sobre apoio, né, cara? Volta um pouquinho, né? Acesso à informação está aí. Networking, a gente já falou. Autoconhecimento, a gente comentou. Mas nem sempre a gente consegue fazer tudo sozinho. Então, eu acho que quando eu busco ativamente networking, automaticamente eu estou construindo a possibilidade de ter mentores de carreira, né? Eu tenho visto que a gente tem falado cada vez mais da palavra mentoria, e a mentoria, ela precisa ser um pouco desmistificada, ou talvez desromantizada. Eu gosto muito de chegar ao final de uma semana e ter pelo menos uma mão cheia de conexões realizadas. Café presencial ou virtual com pelo menos 5 pessoas em uma semana, em média um por dia, sempre, a vida inteira. Ou você se fala, e aí não é bate-papo informal, não é agendado com agenda, porque senão ligou bate-papo, né? O cara está andando, o cara está correndo, e aí não é a mesma coisa. Quando eu consigo isso, eu estou fazendo a busca por conhecimento com outras pessoas também. E eu posso considerar alguns daquelas pessoas com quem eu me conecto mentores. Cara, também tem o profissional, é inegável falar a respeito de você, porque a gente se conectou muito por causa dessa afinidade também. Profissionais sérios que estão buscando desenvolver melhor esse mercado. Gente, nós somos a elite da área comercial.
dificilmente algum outro profissional de vendas ganha o salário e o benefício que se ganha na indústria farmacêutica. Então, profissionais como você, Elber, estão fazendo um bem muito grande para aquelas pessoas que sonham em estar na indústria farmacêutica ou sonham em se desenvolver na indústria farmacêutica, porque são ferramentas, muitas vezes, que eu preciso de apoio para me desenvolver. Preciso de feedback, eu preciso de conversas, eu preciso de direção, né? É inegável que eu preciso fazer também um paralelo aqui, né? Preciso fazer um disclaimer de alerta, de que você precisa buscar um mentor, independente de senioridade, mas um mentor que seja realmente alinhado em termos de conhecimento técnico, conhecimento teórico, conhecimento científico a respeito de desenvolvimento de pessoas, e que esteja alinhado com os seus desejos, que tenha experiência na indústria farmacêutica. Lamentavelmente, eu vejo mentor que nem trabalhou na indústria farmacêutica, né? E que tenha tido a oportunidade de trabalhar em posições de liderança. E por que eu acredito nisso, Elber? Isso não é uma segmentação de mercado, não, tá? Isso é uma crença pessoal. Porque para quem deseja trabalhar com gestão de pessoas, o principal degrau que existe na indústria farmacêutica é do propagandista para o gestor. Você muda completamente o escopo da função. Você muda completamente o desenho das competências necessárias para você ser bem-sucedido. Se você vai procurar um mentor, ele tem que ter tido a oportunidade de liderar pessoas, a responsabilidade de liderar pessoas. Então, e acima de tudo, que seja uma pessoa de boa fé, que esteja à disposição, que esteja a fim de te ajudar e que se conecte com os seus desejos. Então, assim, eu acredito muito na ideia da mentoria. Acabei falando antes, né? Eu tenho 2 pessoas que me ajudam hoje com mentorias formais e já tive muitos outros em empresas. Eu sempre tive mentores formais o tempo todo. Em empresa é legal, porque muitas vezes você dá oportunidade para aquele sênior se expor dentro da companhia e ele ainda te ajuda no teu desenvolvimento. Então, eu acredito que isso é fundamental para uma pessoa querer fazer a diferença na sua carreira hoje em dia, sabe? O mentor ele tem que ser uma pessoa bem escolhida. Eu também tenho os meus mentores que nós também precisamos ter, porque em alguns lugares eu posso aprender sozinho, eu vou ter que aí pagar um preço maior, um tempo maior, eu posso perder delay de negócios, na minha carreira, delay de oportunidades. Então, Uhum. quando eu estou com a pessoa certa para me conduzir nesse processo, ela acaba encurtando o caminho, não é atalho. Ela vai te evitar de cometer erros desnecessários para você alcançar os seus objetivos na carreira. É isso que faz muita diferença na mentoria. Então, Legal. hoje, nunca se teve tantas oportunidades de profissionais bons no mercado para você se aproximar. Quando Uhum. eu entrei lá atrás, não tinha ninguém se falava disso, não tinha curso, não tinha nada. Pelo Você contrário, as era pessoas escondiam refém. informação. Exato. Hoje, está aí um mundaréu de informação. Aí cabe a mim, como profissional também, começar a fazer meu filtro. E o mercado ele é muito amplo, porque vão ter pessoas que não vão se identificar comigo e está tudo bem. E vão se identificar com outros players no mercado, os bons profissionais que o mercado tem para oferecer também. E com outras pessoas também que não vão se identificar com eles e vão se identificar comigo. Então, a gente tem essa tranquilidade, porque nunca vivemos um mundo em questão de oferta tão abundante. As oportunidades, sim, elas estão diminuindo, mas as opções de ofertas, elas só estão aumentando. Uhum. Quanta dificuldade eu já passei para contratar uma pessoa para minha equipe, quando eu estava ainda como gestor na indústria farmacêutica, por falta de acesso a grandes profissionais. Hoje, você abriu, vem pelos canais aí, as plataformas de emprego, ou por indicação tão dos bons profissionais e com conhecimento mais profundo da realidade da indústria farmacêutica. Claro que ele não vai saber tudo, mas muitos já conhecem mais do que lá atrás, quando eu Claro. entrei. Mas é Então, isso é muito inegável. importante. O mentor tem que ter essa vivência, Tem que né? ter, porque eu Tem que estou ter. vendendo a experiência, né? O mentor ele tem que passar a experiência, não é só o conhecimento técnico, mas a vivência daquilo. Se ele não viveu Uhum. aqui, como que ele vai ensinar? Exatamente. Se eu não fui líder, como que eu vou ser o mentor de líder? Se eu não sei o que é liderar um time, saber o que é você ter uma responsabilidade de 25, 30 milhões por ano. Eu falo com uma coisa muito tranquila. Se determinado gestor hoje, determinado nível, fizer uma coisa comigo, eu posso ajudá-lo muito nos aspectos da inteligência emocional, que aí eu tenho um conhecimento profundo. Agora, como eu vou chegar para um gerente regional para dar uma mentoria para ele se eu nunca fui gestor de gestor? Difícil, né?
Eu não sou a pessoa habilitada para ser um mentor de líderes. É. Entendeu? Então, a gente tem que ter também o autoconhecimento de quê? De reconhecer minhas fraquezas. Porque eu não vou estar contribuindo com o outro profissional. E aí, E a não tem pessoa que jeito, está né, cara? buscando, ela tem que estar atenta para isso também, né, Gil? E não tem jeito, cara. A gente não consegue passar por um tema como esse sem comentar da nossa preocupação com os estereótipos que são criados para os neófitos sobre como entrar na indústria farmacêutica, como se dar bem na indústria farmacêutica, por aqueles que vão lá e transformam em Reels no Instagram o que deveria ser uma mentoria correta, né? Cara, não existe atalho. Não existe atalho. Então, Não existe atalho. Eu falo muito isso é, também. é muito Atalho não é existe. trabalho duro, é desenvolvimento, e assim, entrar na indústria farmacêutica, para quem é neófito, para quem tiver a oportunidade de assistir essa aula depois, é difícil mesmo porque tem muito concorrente. Para qualquer posição que você olha no LinkedIn, qualquer uma, ela abre 24 horas depois, tem 150 candidatos, 200 candidatos. Você já tomou o cuidado de olhar mesmo no LinkedIn como o teu currículo, como suas competências se assemelham aos candidatos que estão ali conectados? Cara, é de graça, é só olhar. A concorrência é muito grande, tanto para quem deseja começar, quanto para quem já está no mercado. A gente precisa se diferenciar ao longo do tempo. Não tem atalho, não tem pegadinha de entrevista, não tem palavra-chave que você tem que fazer. Gente, não adianta ficar fazendo simulado de entrevista se você é neófito. Simulado de propaganda se você é neófito. Lamento informar, mas se a empresa está buscando neófito, ela quer te treinar. Ela não quer que você venha com o treinamento daquele mentor de carreira que vem no Instagram. Então, a gente precisa entrar num tema um pouquinho mais espinhoso, sabe, Elber? Para trazer um alerta para as pessoas. Reflitam, cuidado para não ir para o popular. Não existe caminho fácil. Até existe, mas ele pode não ser o caminho que você deseja. Pode ser um lugar que vai levar para lugar nenhum. E isso vai comprometer sua carreira de médio e longo prazo. Então, a gente tem que saber. Eu falo que para trabalhar no digital é extremamente desafiador. Eu já tive pessoas que eu contratei como os meus mentorados, como os meus mentores, que dei passos largos para trás. Poderia estar melhor e por uma escolha ruim, e a responsabilidade é minha, porque eu fui, não pesquisei como eu deveria ter pesquisado, acabou comprometendo o resultado. Pois é. Eu aprendi de hoje buscar melhor um profissional para estar do meu lado, me apoiando, me assessorando, porque não é um vender sonho. Eu acho que aí tem que tomar muito cuidado com isso. Eu não posso brincar com Exatamente. o sonho da outra pessoa. Eu sou muito sério com relação a isso. Eu vou te dar aquilo que eu tenho condições de te dar, mas vender algo que é impalpável para você, acho que a gente tem que tomar cuidado. Nós somos responsáveis pela carreira do outro e quando a gente tem uma certa relevância no mercado, a gente tem que tomar cuidado porque ao invés de contribuir, em vez de contribuir, a gente pode estar prejudicando o profissional. Isso aí tem que tomar muito cuidado com relação a isso. É isso E aí. falando até um pouco da transição de carreira que você entrou aí, quero te fazer uma pergunta, né? Qual que é a grande diferença hoje entre você que teve tanto tempo aí no mercado de vacinas, entre o propagandista e o consultor de vacinas? Eu vejo que o profissional ainda Uhum. tem pouco conhecimento de todas as oportunidades que a indústria farmacêutica traz. Outro dia eu até trouxe o doutor Alexandre Olímpio aqui, diretor da Tense, para dar uma aula Grande doutor Olímpio. os meus Trabalhamos mentorados a juntos. respeito de oportunidades da indústria farmacêutica. Ele deu uma aula aqui Sim, exclusiva para os meus mentorados e com legal. certeza abriu muito a mente deles de oportunidades. Mas hoje, desse mercado de vacina, o que você tem a dizer para a gente? Não, legal. Eu trabalhei em uma empresa que é um líder na área de vacinas, né? Tem várias linhas, tem propaganda, tem vendas, tem área comercial. Mas a área de vacinas ainda é uma área muito segmentada, muito específica dentro da indústria farmacêutica, que vale a pena olhar para ela, porque ela está em crescimento, né? Eu diria que tem algumas diferenças extremamente relevantes entre o propagandista e o consultor de vacinas. A capacidade, primeira coisa, a capacidade de fazer diagnóstico do cliente, ela é muito diferente. O nível de exigência para diagnóstico é muito maior. Parece clichê, mas não tem audit pharma, não tem o mercado formal. O mercado qualquer médico pode prescrever uma determinada vacina. Então, assim, você tem que fazer um diagnóstico diferenciado, muito cuidadoso com aquele médico, aquele profissional, entendendo e lidando com as crenças deste médico e tentar construir ações que movam a crença desse médico para a prescrição.
Eu vou tentar fazer um paralelo mais simples aqui. Eu trabalho com um determinado antibiótico. Trabalhei muitos anos com antibiótico, né? Minha filha está tomando antibiótico que eu trabalhei nesse exato momento, por isso que eu lembrei disso. Cara, o médico se depara com uma amidalite, se depara com uma sinusite, ele precisa prescrever um antibiótico. Ele tem o A, o B e o C. Ele se depara com um paciente com hipertensão, ele precisa prescrever um antihipertensivo, o A, B e o C. E o resto é diferenciação. O médico não é obrigado a prescrever vacinas. Ele pode passar a vida inteira dele sem prescrever uma vacina, no mundo atual, pelo menos. A gente tende a ver isso sendo mais cobrado pelos pacientes, né? E ele vai continuar a vida dele, vai continuar a carreira dele. Então, é muito desafiador você conseguir lidar com essas crenças, fazer diagnóstico, lidar com as crenças e conseguir mover ele para a prescrição, né? E, além disso, Elber, o profissional tem que ter muita iniciativa e capacidade de gestão de complexidade. Por quê? Em vacinas existe a necessidade de você encontrar oportunidades onde outros não enxergam. Aquele médico que trabalha numa clínica, mas trabalha também numa indústria, trabalha numa repartição pública, em que surge uma oportunidade de você fazer uma campanha com aqueles indivíduos capitaneada por esse médico. É o tipo de coisa que dá muito trabalho e dá resultado a longo prazo também. Então, a pessoa tem que ter iniciativa, ela tem que ter coragem de, puxa vida, eu vou fazer mais essa, eu vou olhar para o detalhe e eu vou conseguir encontrar novas oportunidades. E, a partir disso tudo, não tem jeito, a pessoa tem que saber equilibrar todos esses pratinhos do dia a dia. É uma gestão de complexidade maior, porque não é apenas diferenciação. Você está lidando com crenças de médico. Então, a discussão é um nível diferente mesmo. Acima. E outra coisa que eu vejo também desse profissional é um nível de estratégia mais apurado do que o nível operacional do propagandista, né? É um degrau acima em questão de estratégia que se aproxima mais do aspecto da liderança do gestor ali, o primeiro cargo de gestão, o gestor distrital, por exemplo, e é fundamental, porque é um ditado da minha época de exército, né? Quando a cabeça não pensa, o corpo paga, e não tem jeito. Quando eu quero demais com o braço, com o físico, conquistar um resultado, sem um pensamento, sem uma estratégia pré-definida, um planejamento, vou tornar muito mais difícil, porque somente no É mais mercado cada vez mais... segmentado. Exatamente, cada vez um mercado cada vez mais competitivo, eu preciso me diferenciar de alguma maneira, né? E essa estratégia, ela vai trazer essa diferenciação, vai muito ao encontro que a gente está falando aqui desse profissional protagonista. E o que você me diz hoje de como se preparar adequadamente com oportunidades nas linhas especiais aí, numa linha de vacinas e outras? Legal. É uma pergunta que O que o complementa a gestor anterior, né? busca, né? Exato. Eu acho que assim, complementando até o comentário que a gente estava fazendo anteriormente, né, cara? A gestão da complexidade, o nível de autonomia é outro. Não tem jeito. Você vai para linhas mais segmentadas, você vai trabalhar uma região geográfica maior. Você vai sair da sua cidade, você vai até outra cidade, cara, é você quem vai fazer o resultado daquela cidade inteira. E muitas vezes não é com todos os médicos, né? Eu gosto de dar o exemplo das doenças raras, né? Talvez as pessoas não saibam, mas a maior parte das doenças raras é diagnosticada por profissionais que são do dia a dia. O gastro, o pediatra, o clínico geral. Como é que você vai saber qual médico impactar? Você vai trabalhar 3 estados, você vai trabalhar 5 estados. Em que profissional você vai para você plantar aquela sementinha? Então, autonomia e capacidade de diagnóstico é fundamental. Mas antes de chegar nisso, Elber, não tem jeito, cara, a gente precisa voltar na base. Eu gosto muito de pensar no que é o mais simples, né? Eu preciso fazer um plano de carreira muito honesto comigo mesmo. Muito claro, simples, transparente e honesto. Eu vou conseguir estar lá daqui a 5 anos? Qual é o nível de investimento pessoal que eu vou fazer para estar lá daqui a 5 anos, né? Então, assim, quais são os níveis de desenvolvimento que eu quero fazer, com quem eu quero me conectar? Então, assim, para que isso torne você uma pessoa mais próxima desse objetivo, né? E manter-se fiel a esse propósito, sabe, cara? Não dá para a gente deixar de entregar excelência com o nosso desenvolvimento se a gente quer trabalhar numa linha de níveis de complexidade maior. Não tem jeito. E aí eu digo isso, né, cara? Poxa vida, eu quero trabalhar na oncologia, estou aqui em farma. Então, poxa, só vou olhar para a oncologia agora. E o meu resultado em farma está indo para o buraco. Uma boa forma do gestor conseguir fazer, o bom gestor, tá? Também tem isso, né? Dele conseguir fazer o diagnóstico de que aquela pessoa consegue gerenciar bem a complexidade, é a pessoa que entrega tudo
show. Entrega KPI, entrega resultado, entrega evento, entrega avaliação de desempenho, entrega certificação, tudo redondo. A pessoa trabalha bem, se dedica, e ela consegue te entregar ainda um desafio de desenvolvimento. Pessoal, olha, eu quero me desenvolver, quero aprender mais isso, quero aprender mais aquilo, quero aprender mais aquele outro. O gestor de linha segmentada não tem mais gente suficiente para tirar da concorrência. Um gestor de imuno, um gestor de oncologia, ele está olhando para a farma. Essas linhas estão crescendo. De cada 100 representantes que trabalham em farma hoje, quais 1 ou 2 irão trabalhar em imuno no ano que vem, nessa região? Quais 3 ou 4? Está crescendo, mas está crescendo numa proporção muito menor do que é em farma. Muito menor. Eu comecei trabalhando numa equipe que tinha 12 funcionários, eu moro em Curitiba, tá? 12 representantes numa linha em Curitiba. 5 anos depois, nós éramos em 3. Hoje tem 1. Então, cara, e assim, esse 1 viaja, né? Então, o que o gestor vai procurar? Cara, se eu fiz a lição de casa bem feita, né? Fiz o meu autodiagnóstico, montei meu plano de carreira, tenho os meus assessments em dia. Imagine você conversando sobre desenvolvimento e carreira com um gestor de linha segmentada falando sobre os resultados dos seus assessments. Quem faz isso? Quem tem esse nível de expertise? E aí você está se diferenciando, né? E com o seu networking em dia, não adianta, eu quero trabalhar na Imuno, eu preciso me conectar com pessoas que trabalham na Imuno. E aí, ao me conectar com pessoas que trabalham na Imuno, o primeiro vai falar em protocolo federal. O segundo vai falar em protocolo federal. Se não te der uma comichão de você ir lá estudar protocolo federal, e aí pode até entrar o Alexandre Olívio para ajudar às vezes, na Tense lá, né? Cara, você vai ter que dominar aquele termo. Não, porque saiu o PCDT do meu produto, legal e tal. E aí? O que é um produto acesso dependente? Ah, eu quero trabalhar na oncologia, mas eu não sei o que é isso. Como é que funciona a precificação em oncologia? Você tem que ter uma noção. Porque ao fazer a entrevista, você vai ser desafiado. Quanto esse cara está curioso? E aí vem aquela pergunta: tá, mas se eu não trabalho com oncologia, não tenho obrigação de saber. Só que o teu concorrente na próxima entrevista sabe. E ele também não trabalha com oncologia. Então, eu acho que não tem jeito, cara. A concorrência é alta. O exemplo dessa segunda-feira, com essas dezenas de pessoas conectadas, são pessoas que estão buscando se diferenciar, buscando entregar excelência. Se você tem o desejo, você coloca no teu plano de carreira, você faz as lições de casa bem feito, você está aumentando a chance da sorte sorrir para você. Né? E depois você pode deixar as pessoas dizerem que foi sorte, né, Uber? Não vai fazer diferença. E hoje, eu costumo estar dizendo uma coisa, Gil, que nunca se esteve tão fácil de se ganhar destaque como hoje. É Porque verdade. a grande maioria está querendo fazer o mais do mesmo e o mais do mesmo mal feito. Então, aqueles que estão fazendo o básico bem feito, entregando valor dentro do consultório, valor nas suas relações, eles vão se destacar absurdamente. Uma coisa básica, para você ver, o LinkedIn tem o SSI, né? Aquele termo de validação ali do nível de relevância dentro do LinkedIn. A indústria farmacêutica, o mercado farmacêutico, o SSI médio do mercado é 31. Para você ganhar um nível de relevância para o LinkedIn, o seu SSI tem que estar na casa de 70. E por que isso acontece? Porque a maioria dos profissionais só utilizam o LinkedIn, só querem fazer um network quando sofrem um fortuito na carreira. Quando está empregado, eu não quero fazer curso, eu não quero me conectar, eu não quero usar o LinkedIn, eu não quero me conectar, eu não quero conversar com ninguém, eu estou no meu fechado no meu mundo. E esse profissional protagonista, ele sabe disso muito bem. Ele sabe que sozinho ele não vai chegar em lugar nenhum, que ele precisa de ajuda, de parceiros para poder chegar lá. É isso aí. Então, ele vai criando essa rede de conexões dele. Ele vai investindo em network, mas também em autoconhecimento. Ele vai desenvolvendo conhecimento técnico também, que é necessário. E também se desenvolve nos aspectos das soft skills, que é outro grave erro que eu vejo no mercado farmacêutico, que é a preocupação apenas com as hard skills. Com certeza. Então, esse profissional protagonista hoje, ele tem que equilibrar muitos pratos, mas a recompensa também é maior. Então, ele, quando cuidar de si, da sua carreira, ele vai conseguir colher muito mais
do que anos atrás. Eu acredito muito nisso. E para a E é gente bem por aí. finalizar aqui, eu queria te pedir fazer uma última pergunta para você, Gil. Eu queria que você deixasse um conselho hoje para os propagandistas que estão aqui hoje, né, meus mentorados que estão assistindo ao vivo, e para aqueles que vão assistir depois a gravação desse podcast. Qual o conselho que você deixa para esse profissional se tornar um profissional protagonista da carreira? E Da carreira dele? responsabilidade que você está me colocando agora, hein? Você sabe que eu digo isso porque foi ontem. Eu fecho os olhos. Tem umas histórias engraçadas, meus primeiros meses na indústria farmacêutica, né? Uma semana olhando uma ficha, demoli a frente do meu carro. Tive que arrumar um carro particular, tá? Tive que arrumar um carro, já era velho, né? Tive que arrumar um carro emprestado para ficar mais aquele tempo. E por aí foi. E parece que foi ontem isso. Quem dera eu poder dar um conselho para quem está começando. Mas, assim, eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo. Muitas vezes eu tive a oportunidade, graças a Deus, tive o privilégio de fazer processo seletivo com pessoas jovens, com pessoas neófitas, com pessoas que estavam precisando, pessoas que estavam buscando. Então, assim, se eu pudesse, de alguma forma, contribuir com essas pessoas, primeiro, você não está sozinho. Então, eu percebi muitas vezes as pessoas sofrendo, buscando, mas sofrendo. Estou sofrendo no emprego onde estava, sofrendo porque ganhava mal, sofrendo porque não conseguia arrumar entrevista, sofrendo porque conseguiu uma entrevista e está muito nervosa para seguir em frente. Cara, você não está sozinho. Se conecte com as pessoas. Não tenha medo de fazer networking. Essa é uma coisa que, para mim, assim, é fundamental. E uma outra coisa, cara, que a gente precisa desmistificar também. Cara, mesmo naquele momento que você estiver eventualmente buscando uma recolocação, algo assim, cara, nada pode te abalar do ponto de vista emocional. Você precisa acreditar em você mesmo. Você precisa acreditar que esse é um processo. Se você não atingiu seu objetivo ainda, acredite que esse é um processo, né? Poxa, se você está eventualmente buscando recolocação e perguntando, e aí, está trabalhando com o que agora? O que você vai responder? Cara, responde, estou trabalhando na minha recolocação. E o meu produto mais importante é meu nome, é minha marca, é eu profissional. A gente acaba muitas vezes assumindo a empresa, o logo da empresa, e a empresa faz isso muito bem, né? Manda caneta, manda brinde, manda guarda-sol, para você ficar olhando para aquele símbolo e você acaba sendo confundido com aquela empresa. Cara, invista na tua marca pessoal, para que você realmente faça diferença ao longo da vida. Se amanhã você vai estar como propagandista, como gestor, como marketing, treinamento, vai estar fora do país, cara, Deus vai colocar as oportunidades, mas você vai estar bem preparado para assumir as responsabilidades na medida que aquilo acontecer, se você quiser. Então, assim, voltando na base, né, cara, acima de tudo, né, acreditar em você mesmo, manter-se fiel ao seu plano, né, se conectar com pessoas boas, acima de tudo, se conectar com pessoas do bem. Se você tem um colega de equipe que joga você para baixo, cuidado, ele está tentando te derrubar. Quando ele ligar novamente, diz que liga depois. Evita. Se aquele cara te faz mal, se aquela menina te faz mal, evita. Faz você o teu protagonismo. Entendeu? E acima de tudo, né, cara? Poxa vida, a gente trabalha numa área tão linda, tão maravilhosa, a gente faz tanto bem para os pacientes e tal. Que todo mundo se divirta. Que a gente possa tornar essa jornada leve. Eu vejo que muitas vezes a gente torna isso um fardo, né, cara? Eu tenho evento hoje, tá chegando o final do ano, vai ter reestruturação. Cara, vamos tentar curtir mais, vamos tentar se divertir mais, ter menos cobrança, entendeu? Eu acho que é isso, cara. Não tem um Viver conselho, hoje, né? talvez um pouco da torcida, né, cara, para que a gente esteja vivendo coisas assim, né? Exato, viver hoje, né? Que as coisas É, vão acontecer naturalmente. é Gil, isso cara, aí. muito obrigado aí por esse dedo de prosa, como a gente fala aqui em Puxa Minas, foi um vida, que prazer enorme te privilégio. receber aqui, falar um pouco Essa sobre esses conexão aspectos tão Curitiba-Minas, né? importantes. Curitiba, Minas. Espero que tenhamos outras oportunidades. Desejo muito sucesso um sucesso cada vez maior na sua carreira aí. Sinta-se à vontade para sempre estar aqui com a gente
participando aqui do podcast, participando também da minha mentoria Propagandas de Referência. Cara, muito obrigado, Elber. Eu agradeço demais pela oportunidade, uma honra, de fato, poder trocar essa ideia com você sobre coisas que a gente gosta tanto. Espero que, de alguma forma, possa contribuir um pouquinho com qualquer outra pessoa que esteja ouvindo, esteja assistindo esse podcast. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês: eu tive uma certa preparação para fazer isso aqui hoje. Então, eu aprendi pra caramba, me diverti pra caramba também. Muito obrigado, obrigado mesmo. Obrigado, um abraço, até logo. Um abraço, valeu.